Olá, boa noite. Sejam bem-vindas, minhas queridas, ao Seja Você a Mulher da Sua Vida. Eu sou a Cíntia Mion e hoje eu vou apresentar a penúltima live do evento Seja Empreendedora. E a gente vai receber a Érica. A Érica vai falar sobre, afinal de contas, será que eu tenho perfil de empreendedora? Essa minha informação é importante até para a gente juntar tudo que a gente já teve de informação até agora. A ideia era que esta live fosse a última, mas nós tivemos um imprevisto com a live da Daiane, que ia ser na segunda-feira. Ela teve um problema técnico, então nós vamos remarcar, na realidade nós já remarcamos, e a partir de amanhã eu já divulgo a data da live da Daiane. E aí quero desejar a vocês boas-vindas, agradecer por quem está aqui, agradecer por quem está acompanhando a gente aqui no projeto. A ideia é que a gente faça outros eventos nesse mesmo formato. A ideia sempre é trazer profissionais que possam agregar, que possam trazer conhecimento, que possam ensinar, mas também outros tipos de formato. A gente pode fazer outras ações, a gente pode fazer treinamento, a gente pode fazer uma série de possibilidades, mas a ideia é que vocês também que estão aí possam estar aqui com a gente, contando a história de vocês, trazendo os seus conhecimentos. Estou aguardando a Érica entrar para que a gente possa chamá-la e começar aí o nosso bate-papo, porque afinal de contas é importante a gente saber qual é o perfil da empreendedora. E se você, por um acaso, tem interesse em ser empreendedora, o que você precisa desenvolver a partir de agora? Então, vamos lá, vamos chamar a Érica. Olá, boa noite. Oi, Cíntia, tudo bem? Boa Tudo, noite. tudo bem, e você? Como é que estão as Tudo coisas? jóia. Está tudo ótimo. Deixa eu só acertar aqui direitinho a posição. Tudo Tá bem. jóia. E você, Cíntia? Que saudade, quanto tempo. Pois é, isso aí, a gente só se vê assim agora. É verdade. É o novo normal, não é verdade? Verdade, é bem por aí mesmo. Seja bem-vinda de novo. Muito obrigada. É um prazer estar aqui participando novamente com você, né? Nas nossas lives, que são tão enriquecedoras. É verdade, tem trazido muita informação, né? A gente já falou sobre carreira e maternidade, a gente já falou de como que as mães podem se posicionar no retorno ao mercado de trabalho, desde currículo até entrevista, né? E agora a gente vai falar do perfil da empreendedora. Afinal de contas, né? Será que a gente tem perfil de empreendedora? Olha, Cíntia, confesso que quando nós conversamos sobre esse tema, eu fiquei pensando em algumas situações. Eu vou dizer que eu virei totalmente a chavinha, já tem aí 8 anos, né? E aí eu comecei a pensar em tudo o que aconteceu e como eu tomei essa decisão, porque confesso que não é uma decisão fácil. Eu venho de uma carreira aí de muitos anos CLT, e aí virar para empreender, olha, tarefa difícil. É sim, eu passei mais tempo, né, ainda no mundo corporativo, né? Passei 23 anos aí no mundo corporativo. Mas sabe que uma coisa que também foi muito bacana, porque ao longo do tempo aí que eu fui estudando também sobre empreendedorismo, eu descobri que a gente pode ser empreendedor dentro das empresas também. Então, na realidade, nas nossas vivências profissionais, de repente a gente já foi empreendedora, né? Quando a gente teve ideias criativas para desenvolver algum problema, quer dizer, tudo é possível, não é só abrir uma empresa, né?
É verdade. Eu acho que principalmente dentro do RH, que é uma área que acaba meio que desenvolvendo isso em quem de fato, né, tem essa veia naturalmente. Eu até ouvi esses dias o relato de uma cliente que eu achei muito interessante. Ela falou assim: mas eu já sou uma empreendedora, eu só vou oficializar o meu negócio. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque toda dona de casa é uma empreendedora. Aí eu olhei para a cara dela, fiquei pensando, falei, de fato você tem razão. Ela falou, a gente faz a gestão financeira do lar, a gente faz supermercado, a gente faz a gestão de pessoas que são as pessoas que estão na casa, principalmente os filhos. Ela falou, a gente faz a questão da gestão educacional. Ela foi falando, e eu falei, nossa, de fato é isso. Você já parou para pensar que toda mulher, né, independente de ser dona de casa ou não, ela já é empreendedora? O que ela faz? Ela vira a chave para a área do trabalho, mas em linhas gerais ela já empreende. Com certeza, né? Eu até comentei isso ainda numa das lives, não lembro qual foi. Mas às vezes a gente chega em casa, tem lá um restinho de qualquer coisa na geladeira e faz acontecer, né? Não que eu seja uma ótima cozinheira, mas a gente se vira, né? Então, quer dizer, nesses pequenos detalhes a gente percebe que a gente faz gestão de estoque, né? Que a gente faz uma série de coisas que a gente não percebe. Sim. Eu até, quando nós conversamos sobre o tema, eu falei, deixa eu entender um pouco das outras mulheres, porque o meu universo, ok, eu entendo as mudanças que eu fiz, eu entendo as dificuldades que eu enfrentei, e é aquela situação, é acerto e erro, né? A gente vai levando meio que desta forma. Falei, mas e É, as outras mulheres? Deixa eu entender um pouco desse contexto. Até fiz uma pesquisa de campo, como eu mesmo mencionei para você, para entender as dificuldades. E aí a gente esbarra muito numa questão de que a maioria das mulheres empreendem por necessidade. E aí entra num dado, e até naquela primeira live sua de abertura, isso me chamou muito a atenção, os números, a quantidade de mulheres que hoje empreendem por necessidade para sustentar a casa, e elas começam meio que informalmente, e elas levam esse negócio informalmente por muito tempo, sim. porque elas não vê, elas até trouxeram isso muito claro na fala. Eu não vou gastar mais tendo que abrir um MEI, tendo que me profissionalizar, tendo que ter algumas pagamentos, elas chamam de pagamentos, né? Pagar algumas taxas para o governo que hoje eu não pago, porque hoje tudo que eu ganho é meu. Uhum. Falei, de fato, você precisa entender o que é o empreendedorismo, porque vai além. A gente sabe que tem muitas dificuldades, não é fácil, não é para todo mundo. Eu acho que isso é muito importante que a gente coloque. Não é todo mundo que está pronto ou preparado para empreender. E vai muito de acordo com a fase da vida em que você está. Uhum. Isso é um ponto muito importante também. Teve pessoas que falaram, eu tentei empreender no passado, não deu certo. E aí o que eu fiz? Eu automaticamente voltei para o CLT, porque é minha zona de conforto, vamos dizer assim. É onde eu me sinto melhor. Passado um tempo, porque parece que tem pessoas que têm aquela vontade de É. empreender. Ela quer empreender, mas tem medo. Isso saiu muito nas pesquisas que nós fizemos nas redes sociais. Eu quero empreender, eu tenho o plano de negócios, eu tenho toda a ideia na cabeça, mas o que acontece? Eu não consigo colocá-la em prática. Uhum. Eu tenho medo de repente, abandonar o CLT, que é o meu fixo, né, meu ganha-pão, empreender, e eu não tenho esse fundo de reserva que todo mundo fala, esse caixa É. para esperar vir esse retorno. E a gente sabe que isso é uma realidade no Brasil. Querendo ou não, os empreendedores têm um apoio mínimo. E isso é muito complicado, principalmente para alguém que é um chefe de família, é alguém que a família toda depende daquele sustento, não é verdade? Sim, com certeza. Essa coisa da informalidade, né? Eu entendo muito esse lance de a carga tributária é muito alta, apesar de que assim, né? Conforme você tem uma empresa maior, você tem uma carga tributária maior. MEI tem uma carga tributária menor, bem menor. Mas, assim, fazer a formalização tem diversos benefícios também, diversas vantagens, mas não é uma coisa tão fácil, né, de chegar à informação.
Muitas vezes, assim, eu vi, já me peguei olhando lá aquele portal do empreendedor para tentar entender como faz o cadastro. Não é tão simples assim, né? Então, eu não sou MEI, não posso ser MEI, né? Psicólogo não pode ser MEI. Então, eu tenho uma microempresa. Mas fiz isso através de um computador, porque a gente fazer sozinho também é muito complexo. Então a informação é necessária, né? É o que eu sempre falo, até para as pessoas que me procuram, querendo saber como é que é, quais são as dificuldades. Tem muita gente que às vezes fala, mas você faz isso há tanto tempo, o que você enfrentou de dificuldade? Eu falo, gente, eu acho que a gente tem que querer muito, estar Sim. aberto a isso. Por quê? Uhum. Durante a trajetória, a gente vai ter muitas dificuldades, a gente vai ter a questão de contar com um valor que não entra, a gente sabe que Sim. isso acontece, ou até mesmo não saber quanto é que vai fechar a conta naquele mês, principalmente para quem começa nesse ramo do empreendedorismo. Sim. Ah, mas eu tenho minha despesa fixa. As pessoas falam isso, eu tenho minha despesa fixa. Eu acho interessante você se programar para isso. Para todas as pessoas que me procuram, Cíntia, eu até comento com elas, falo, você quer de fato, por quê? Tem um público que entende que empreender é vender produtos, mas eu não sei vender. Por que eu vou empreender? Eu falo, não é assim, não funciona assim. Você precisa entender um pouco mais sobre o empreendedorismo. Você Uhum. precisa entender em que mercado você se encaixa, né? No caso, em que Sim. ramo, o que você faz bem. Tanto é que eu assisti aquela live da prosperidade da Marcela. Nossa, que Sim. conteúdo riquíssimo. E ela fala muito disso. Ela traz sobre o nosso papel enquanto empreendedora, o nosso papel social, que existe Isso. muitas vertentes em relação a isso que a gente precisa entender. E é o que eu falo, você precisa gostar daquilo que você faz. Sim. Não adianta empreender porque, olha, vou dar um exemplo qualquer, tá? Está em alta fazer bolos ou festas, seja o que for. Então, eu não tenho habilidade nenhuma para fazer bolos, mas eu sei que esse ramo está em alta, eu vou empreender neste ramo. Uhum. Não adianta, porque não vai ter sucesso. Não A vai chance rolar. de você ter sucesso ela é menor do que alguém que gosta de fato de fazer bolo, de estar ali no dia a dia das festas com os clientes, porque soa meio que natural. A pessoa entende aquilo como um trabalho, claro, mas Sim. entra muito na casinha do hobby, né? Daquilo que eu gosto de fazer, que me dá prazer ao fazer. Exato, exato. Tem uma coisa assim que foi falada também, né, Érica? Assim, a Marcela falou disso, do valor. É, eu e a Dayana, que foi a segunda pessoa que fez a live comigo, nós falamos de metas, a gente falou muito de estar conectado com o que a gente quer para a vida, né? Eu falo muito isso, até nas mentorias também eu falo muito isso. Qual é a vida que você quer, né? Qual é a vida pessoal que você quer? Então você precisa de uma carreira que se encaixe nessa vida pessoal, né? Perfeito. Uhum. E a outra coisa que assim me chama muita atenção, né? E foi até um dado que eu trouxe numa das lives, que as mulheres, quando elas empreendem e elas têm oportunidade de contratar, ou mesmo quando elas começam a lucrar, quando elas começam a fazer sucesso, elas trazem outras mulheres para trabalhar com elas. E elas investem na educação dos filhos, né? Então, isso significa que, assim, o empreendedorismo feminino ele tem um impacto em toda a sociedade, né? Em todo aquele entorno, em toda a sociedade. Então, é uma coisa extremamente importante a gente trabalhar com essas formações, né? Com essa informação, levar conhecimento para elas, né? É verdade, Cíntia. Quando a gente olha para as pesquisas, a maior parte dos empreendedores são mulheres e são as que mais inovam. Por quê? Uhum. Teve uma pessoa que me procurou há algum tempo falando: Olha, Érica, eu empreendi já há alguns anos, o meu negócio está indo bem, mas eu acho que eu estou estagnado. O que eu tenho que fazer? Falei: Então, precisa inovar. O que de Uhum. fato você acha que falta? Você já conversou com seus clientes? Você já fez uma Sim, pesquisa de mercado? Aí essa pessoa me disse assim: Ah, mas eu tenho medo, porque está dando tudo tão certo, tá encaixadinho, tá funcionando, mas eu acho que a minha concorrência está fazendo o a mais, que talvez eu isso. perca clientes por conta disso. Falei, então, você precisa olhar para o seu negócio, olhar para o seu público-alvo, fazer uma boa pesquisa de mercado e entender o que cabe dentro da sua realidade.
Porque normalmente isso sai muito claramente nas pesquisas. As mulheres, elas não têm medo de inovar. É, sim, Elas criam ideias, elas vão atrás de soluções. Mulheres, elas se conectam muito facilmente, se comunicam muito bem. sim, sim. E isso E não tem medo de traz, aprender, né? é bem por aí mesmo, isso traz as ideias, traz uma certa fluidez que na maioria das vezes, se for uma pessoa que está olhando só para o negócio, não vai conseguir ter. Eu sempre falo, que dor você está resolvendo com o seu empreendedorismo? O que você está curando? Aí as pessoas falam assim, mas eu não quero curar nenhuma dor. Eu falo, não, não é no sentido da palavra. É muito mais no sentido de entender o que eu estou fazendo, como é que eu estou contribuindo, Uhum. e pensar no papel social mesmo. O que eu estou deixando para o mundo? O meu negócio hoje, ele faz o que para as pessoas? Que bem ele traz para as pessoas? Que eu acho que precisa olhar para isso sim. Isso, para o teu propósito, né? Qual a tua missão de vida? Eu acho que isso é Isso. muito bacana, isso que você está trazendo, né? É, a mulher, ela tem uma coisa meio que de mão na massa, né? Apanha e mais tá lá, né? Assim, apanha no sentido assim de sofrer, né? De ter que Sim. enfrentar desafios, mas tá lá, tá fazendo, tem mais resiliência, né? Sim. Generalizando, é claro. E é muito daquilo. Quando você pega os sites mesmo, busca o perfil do empreendedor. Deixa eu ver. Aí tem o empreendedor visionário, que está sempre com foco no futuro. Tem o empreendedor sonhador, que é aquele que, ou é aquele que quer o tempo todo empreender e não tem coragem, ou é aquele que empreende e acha que o negócio vai ser um sucesso porque todos os amigos vão comprar dele. E a Isso, gente sabe que não funciona assim. é verdade. A gente sabe que, se tratando de negócio, tem uma outra questão, né? Vamos dizer assim. Tem aquele empreendedor que só consegue olhar para o momento e tem aquele que desiste mesmo antes de começar. É complicado porque, de fato, tira a gente da zona de conforto e traz uma certa estabilidade, né? Por Uhum. mais que você tenha tudo desenhado, você tenha feito o teu plano de negócios, você tenha um fundo de reserva, tenha feito todas as planilhas que a Fer falou na live dessa semana, que eu Isso. achei fantástica. Eu acho que é de fato aquilo mesmo, é planilhar, é fazer seu fundo de reserva, é entender que você não vai ter mais um salário fixo. Eu acho que o trabalho ele começa muito mais aqui. Sim, isso. Tive uma ideia, ótimo, porque elas vêm com isso. Tive uma ideia. Falam, teve, que bacana. Eu quero empreender. Eu falo, beleza. Existe uma ferramenta que ela tem uma outra finalidade, mas eu uso ela na questão da gestão de carreira, que é o design thinking. Sim, Falo, então uhum. vamos fazer? Vamos fazer um painel aqui para a gente entender um pouco? Por quê? Porque quando a gente coloca para fora, de fato a gente ressignifica tudo aquilo. E aí a gente consegue ter mais clareza. Vamos colocar aqui? Então tá. Quem são os seus concorrentes? Qual é o seu produto? Qual é o segmento? Então a gente Uhum. começa a falar sobre situações que a pessoa começa a pensar. Principalmente porque, eu quero fazer um produto. Mas vamos dar uma nichada nesse produto? A gente Sim. não pode só. Mas eu quero vender para todo mundo. Ok, a gente sabe que tem público, né, e aceitação por todos. Mas quem que é o seu público-alvo? São situações que quem está empreendendo não consegue enxergar, não consegue ver. Aí fala assim: e quem são seus concorrentes? Quem que faz? Minha vizinha também faz bolo. Ela também faz o bolo? Beleza. E aí, como é que é isso para você? Porque tem muito Uhum. daquilo também de olhar para a pessoa que está fazendo e achar que ela é uma referência, de repente se decepcionar, porque a pessoa vai te enxergar como uma concorrente. Então tem que trabalhar vários sentimentos antes mesmo de você se lançar no mercado. Sim, né? A questão da resistência à frustração, porque a gente sabe que nós vamos ter uma série de obstáculos, porque a vida não é linear, né? O mercado de trabalho é muito instável, o mercado financeiro é instável. Por isso que a gente precisa trabalhar muito essa resiliência, essa resistência à frustração. É claro, né, Érica, que eu falo muito assim também. Você precisa entender de tudo, você precisa pelo menos ter uma noção de tudo. Você não precisa ser especialista em tudo, mas você precisa pelo menos ter uma noção. E então é necessário sim fazer um planejamento financeiro, fazer pelo menos uma organização financeira. Já começa por aí.
Se você quiser aprofundar, é lógico que você vai ter que trazer especialistas. Mas é importante pelo menos entender um pouquinho de tudo, né? E tem tanta oportunidade de curso gratuito até, né? Que dá para fazer se você quer se especializar. O Sebrae é muito bom nisso. É o primeiro caminho que eu indico para as pessoas. Uhum, Entra no site do Sebrae, veja o que tem disponível, porque tem pessoas que falam, eu quero empreender e também não sabem no quê. Tem isso. muito disso também. Ah, eu vejo que agora que eu saí da empresa, eu quero virar um empreendedor. Ok. Mas o que você quer fazer? Ah, eu não sei. E Uhum, aí eu falo, olha, precisa primeiro entender em que mercado você se encaixa, o que de fato você quer fazer. Eu sempre pergunto, o que você acha que você faz muito bem? isso. Normalmente a gente recebe elogio das pessoas. As pessoas falam, nossa, você faz tal coisa muito bem. Isso na reunião de amigos, no final de semana com a família. E aí você pode começar a olhar para aquilo. Isso pode ser um negócio? Isso Uhum, pode ser algo rentável? Começar a olhar desta forma. Tem muita gente, Cíntia, que eu tenho atendido nos últimos tempos, porque é aquilo, né? A pandemia trouxe muitas incertezas e muitas certezas também. é. Tem muita gente dizendo, olha, eu me formei na área tal, eu estou na empresa há 10 anos, 12 anos, mas eu já não me vejo mais dentro dessa área. Eu queria Uhum, fazer outra coisa. E aí eu falo, mas outra coisa é o quê? Ah, eu acho que eu devo empreender. Eu falo, empreender em quê? Então, eu não sei, porque minha área é extremamente técnica. Aí as pessoas começam a ter algumas ideias, que aí é a hora que eu falo, tá na hora de aprofundar, tá na hora de entrar na plataforma do Sebrae, fazer alguns cursos, uhum, porque é aquilo que eu sempre falo, a aprendizagem tem que ser contínua também. isso. Mesmo você Exatamente. dormindo bem, você estando alinhado com tudo aquilo que você de fato quer, seus propósitos, mas você precisa estar o tempo todo aprendendo. É. Todo ou qualquer conhecimento que venha de acordo com a área de atuação é necessário. E até sem ser da área, né? Sem Sim. ser da área, mas pelo menos assim, estar sempre antenado com as coisas que estão acontecendo, né? É, eu me formei em psicologia há 22 anos atrás, nem se falava em empreendedorismo na época, ainda mais para psicólogo, né? Era uma coisa totalmente, a gente aprendia a ser psicólogo, né? Saía da faculdade com zero noção do quanto cobrar, do que fazer para abrir o seu consultório, para gerir o seu negócio, nada, né? E eu tive que ir atrás de algumas informações. Por sorte, né? No mundo corporativo, aprendi muita coisa também. E eu não tenho medo, né? Então, com 46 anos, eu vou atrás, eu pesquiso, eu tenho facilidade com tecnologia. As novas gerações já nasceram com tecnologia, então aproveita, né? A informação tá pingando aí, tá toda hora caindo, né? E eu digo, Cíntia, que tem tantas, mas tantas áreas sendo criadas, tantas funções, É, profissões, tem um leque vasto aí, a gente até comentou sobre isso aqui nas outras lives. As profissões do futuro vão ser, assim, profissões que a gente nunca imaginou. uhum, É uma tendência? É sim. Tem muita coisa, tem que ser vistos assim que a gente nem imagina. Eu até peguei uma pesquisa recente para entender quais são as áreas que mais estão em alta em 2022. E aí vem lá a área de alimentação, que a gente sabe que ela é o uhum, carro-chefe, e ela está se inovando muito. Tem hoje novidades, que talvez para mim sejam novidades, mas que sejam coisas que muitas pessoas já conhecem. Então, tem a questão da alimentação, que ela está uhum. muito em alta. As lojas online, hoje você compra tudo online. A internet virou o seu nicho de Sim. atuação. E é aquilo, se você não tem um perfil no Instagram, provavelmente você vende muito menos do que alguém que tem um perfil no Instagram. Ah, mas o que eu posso vender? Tudo. Tudo que você achar viável e interessante. Então, Uhum. tem essa questão do vender. Um mercado que está super em alta é o mercado pet, porque cresceu muito. A demanda é gigantesca. Esses dias eu estava na rua, até vi tax pet. Eu falei, nossa, tax pet, como assim? Eu É. falei, olha, esses cachorros, eles estão. Os cachorros não, né? Os pets, de modo geral, eles estão mais chiques do que a gente, se você for pensar. É, cuidados com idosos, isso porque aumentou a expectativa de vida. Em contrapartida, Sim. também aumenta aí a questão dos cuidados com os idosos e tudo mais. Isso também está em alta. E um outro mercado que eu falei, olha que interessante,
das marmitinhas funcionais, os sucos funcionais, as bebidas. As pessoas estão muito preocupadas com qualidade de vida. Uhum. Tem muita gente que está fazendo home office e prefere ter a marmita em casa para a hora do almoço. Então, eu Sim. vou fazer o pacote com aquela pessoa que eu sei que faz uma marmita fitness ótima para a semana toda, porque eu tenho uma hora de almoço, por mais que eu almoce em casa, Uhum. eu tenho aí uma hora de almoço e eu preciso me organizar. Se você for avaliar, dependendo da situação, é uma praticidade enorme e às vezes é até Sim. mais barato, em vista de um supermercado. Então, mudou-se muito. É aquilo, muita gente que voltou da pandemia para trabalhar no híbrido, até mesmo no presencial, fala, não, eu não quero mais, porque eu já não me vejo trancada dentro da empresa 5 dias por semana, com aquele horário fixo. Uhum. Eu não quero mais viver disso, eu quero empreender, porque na pandemia eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tive uma rendinha extra que virou para mim hoje o meu propósito. Eu falo, e tá ótimo. Sim. Uhum. É isso aí. Eu acho que uma das coisas super legais é que, assim, sempre que você pensa em uma oportunidade de negócio, né? Ou quando você pensa no teu negócio e pensa em diversificar, pensa em dar um up, é olhar para o que está acontecendo. Principalmente isso que você falou. Qual é o teu público-alvo? Qual é a necessidade? Qual é o desejo do teu público-alvo? O que está rolando no mundo, né? Então, a gente, com a pandemia, lógico que não foi algo nada legal, né? A gente viu aí uma série de coisas que fizeram a gente mudar muito a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, abriu oportunidade para uma série de negócios. Então, por que não olhar para isso com um olhar um pouco mais carinhoso, né? Eu concordo, Cíntia. E eu acho que a gente cai até numa outra situação que eu ouvi isso com muita frequência. Então, eu adoro, eu ouvi isso na semana passada, acredito, de uma pessoa que é muito querida. Então, eu adoro fazer é, jogos educacionais, eu adoro fazer esse tipo de trabalho. Só que eu não tenho coragem de oferecer para ninguém. Eu não tenho coragem de vender. Eu falei, mas como assim? Eu tenho certeza que é um trabalho de ótima qualidade. Ah, eu não sei, eu não tenho. Então eu até entro naquela vertente. Se você não tem, delegue isso para alguém que possa Isso, fazer do seu empreendedorismo, né? Vamos pensar assim, um algo a mais que possa te ajudar. Porque cai muito naquilo que a gente falou, ninguém consegue fazer tudo, saber tudo, ser responsável por tudo. Então a gente precisa contar aí com os aplicativos da vida, que tem muitos aplicativos que fazem um trabalho isso. bacana. A gente também precisa contar com profissionais, porque assim como a gente empreende, tem uma pessoa que está empreendendo para gerar trabalho também. Eu vou ser honesta, redes sociais não é minha expertise, por isso hoje eu tenho a Danúbia para poder fazer isso. Então a Danúbia faz isso muito bem e é aquilo, a gente vai gerando demanda para outras pessoas e outras pessoas vão empreendendo e a Isso. roda vai girando, porque eu acho que é o mais importante. Eu, Perfeito, isso muito bom você falou, né? Eu acho que a gente precisa enxergar, né, cada profissional como uma empreendedora que passa pela mesma situação que a gente, né? Então, sim, mesmo que você não compre produto ou serviço dela, que você possa indicar, que você possa de uma determinada forma fazer um apoio, né? Foi uma das primeiras ações que eu fiz lá atrás no projeto, né? Tanto é que aqui nos destaques da Bio tem um monte de empreendedora lá, porque eu tô sempre colocando lá, sempre que alguém marca a hashtag e tal, eu coloco lá. Porque assim, a gente tem uma série de profissionais muito bons aí no mercado. Né? E muitas vezes a gente está procurando, sei lá, alguém que possa fazer bolo, alguém que possa, de repente, fazer um design de sobrancelha e não sabe quem possa fazer, né? Então, quando você indica porque você gosta. sim, eu acho essa sua ação fantástica. E você viu que eu apoio a causa e vira e mexe, eu estou colocando a hashtag lá, Sim. apoio uma empreendedora. Por quê? Eu vou falar por mim. Eu compro muitas coisas pelo Instagram. Uma amiga comprou um pão, postou uma foto daquele pão e era um pão que, pelos meus olhos, era delicioso. Eu falei, como assim? Deixa eu ver, esse lugar é aqui, eu não conheço. Cliquei no perfil da pessoa, e aí eu olhei lá e falei, olha, que bacana. E fui buscar informação. Falei, vou encomendar um pão desse para provar. Por quê? Parece tão gostoso. E de fato é muito bom.
E o que que eu fiz? Eu já tirei foto, já coloquei hashtag, já marquei e divulguei no Marca o Twitter. projeto também, senão eu consigo ver. Vou marcar, vou divulgar. Por quê? Porque assim como eu me interessei pela informação, pela foto, seja o que for, Isso, isso serve para outras pessoas também. E aí eu escuto muito, ah, mas não dá tempo. Às vezes já foi, eu não consegui tirar foto e tudo mais. Mas você precisa olhar com mais carinho para o seu negócio. Você precisa disso. Eu vou dar até como exemplo a minha irmã. Minha irmã é pedagoga por formação, trabalha na área da educação, mas ela tem um talento esplêndido para artesanato. Ela faz peças muito bem feitas, ela olha para aquilo com um nível de detalhamento, de minúcias, que eu não olharia. E aí é o que eu falo, entra a questão do dom, entra a questão daquilo que você de fato faz bem. E quando você fala para ela, olha, por que você não empreende? Ela fala, porque eu não tenho habilidade com essa questão de redes sociais, de vender. Ela fala assim, eu gosto de sentar e fazer a peça, entregar. E quando a pessoa me traz a demanda, eu olho para aquilo com tanto amor, com tanto carinho, que eu quero fazer o meu melhor. Aí foi nesse dia que eu falei, nossa, esse é o verdadeiro sentido de empreender, né? É receber uma demanda, olhar aquilo com carinho e entregar o seu melhor. Porque é, isso é o trabalho de todo mundo, até mesmo para quem é CLT, né? A gente sabe que tem dias que não são tão bons assim, porque a vida não é linear, né, Cíntia? A gente isso. sabe que isso é normal, mas é importante a gente fazer o nosso melhor, independente de para quem seja, como seja, entregar o nosso melhor. Exatamente, né? Deixar um pouquinho da gente ali, né? Sim. Eu falei já e vou falar novamente. Esses dias eu ouvi um empreendedor falando uma coisa que eu acho que marcou muito. Intuitivamente, eu procurei fazer também, né, no começo. Tenha poucos clientes, mas tenha clientes que você dê conta de atender, né, e atenda muito bem. Faça o seu melhor por esses poucos clientes que você vai ter, né? E faça com que eles se sintam realmente muito bem atendidos, muito acolhidos e possam divulgar, né, o seu trabalho. E a partir daí você vai aprendendo a fazer. E aí você vai aumentando a tua base de clientes. Então muitas vezes a gente já chega querendo fazer, querendo oferecer muitos serviços, muito produto. Eu caí nesse erro quando eu fiz a transição de carreira, porque você sabe, né? RH a gente faz de tudo. Né? E eu tinha um perfil generalista, né? Então, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E chegou uma hora que eu falei, não, não vai dar conta. Né? Então, não, hoje é psicoterapia, mentoria, consultoria, sendo que a psicoterapia acaba sendo o maior foco, né? Não dá, né? E outra, dentro da psicoterapia, é o quê? Adulto, né? Não atendo criança, não atendo adolescente, porque a gente começa a abrir muito leque e perde a qualidade, né? Então é importante também ter isso, ter esse foco. A mulher, ela tem uma coisa, Érica, não sei se você concorda comigo, muito intensa naquilo que ela faz, né? Sim. E aí normalmente esquece de se cuidar. Uhum. Então, um algo que é extremamente importante, que também vai ser tema de live aí na segunda-feira, é isso, é cuidar, é o autocuidado, é o autoconhecimento, porque senão cai no esquema de trabalhar loucamente e esquece da vida, né? É. Eu acho que você foi muito assertiva quando você trouxe essa questão do autocuidado, Cintia. Eu fiz isso. Até hoje faço, viu? Não vou mentir, não. Até hoje eu peco, porque a gente liga o piloto automático e sai fazendo, porque a gente não É. entende que dá conta de tudo. Na nossa Uhum. cabeça, o dia tem 24 horas, mas a gente faz ter 36, ter 40 e assim sucessivamente. Porque a gente quer ser mãe, a gente quer ser empreendedora, a gente quer ser mulher, a gente quer ser uma boa filha, a gente quer equilibrar todos os pratinhos, como a gente já disse. E não é possível, não dá. Uhum. Tem que ser feitos os ajustes. E é aquilo, eu acho que todo mundo que começa a empreender cai nesse erro. Por quê? Porque a demanda começa a vir e você acha que você pode suprir tudo. E aí você não nicha de fato aquilo que você precisa nichar em relação ao seu público, em relação àquilo que você quer fazer. Você fala, não, eu preciso de dinheiro, tem que entrar dinheiro. Então tá aparecendo trabalho, eu Sim. vou fazer.
Ou Uhum. até mesmo acontece ao inverso. Eu conversei há um tempo atrás com uma cliente que ela falou assim, mas eu já estou há 6 meses empreendendo, veio X clientes, eu acho que essa vida de empreendedorismo não é para mim. Falei, então, precisa entender quais são as estratégias que você está usando para divulgar o seu Isso. negócio. Precisa entender quais são os seus concorrentes, o que eles estão fazendo. Você já olhou para isso? Precisa também entender se você de fato está conectada com o seu negócio, porque eu acho que isso é muito importante. E aí a pessoa começa a pensar, começa a ter alguns starts, começa não, acho que eu não estou. Falei, então, talvez você precisa fazer a lição de casa, como a gente diz, antes de desistir. Isso. Tem alguns passos que a gente precisa dar. Até essa semana eu conversei com uma amiga e ela me falou assim, eu sou CLT, fiz uma formação em coach, estou querendo virar a chave agora e tal. O que você me diz? Eu falei, olha, eu vou ser bem honesta. Eu acho que se é um desejo, você precisa fazer sim. Só que você pode fazer gradativo. Por quê? Uhum. Por mais que a gente acha que vou virar a chave e vai acontecer tudo, às vezes não acontece. Então a gente precisa fazer aos poucos, no seu tempo gradativo. A hora que você se sentir totalmente pronta, você vira a chave. E a gente sabe, né, Cíntia, que nem assim a gente vira totalmente. Não. Porque a gente, nos primeiros meses, eu acho que você viveu isso. Peraí, não tem salário fixo agora? Porque, querendo ou não, quando a gente é CLT, fiquei doente, estou aí 2, 3 dias de atestado, o que vai acontecer? Meu salário vai cair normalmente. Quando você empreende, funciona assim. Eu É. ganho pelos trabalhos que eu faço, os atendimentos, pela a produção, né? Vamos dizer assim, que eu Uhum. produzo. E é difícil para as pessoas entenderem isso. Então, nos primeiros meses, tem esse choque. Mas ainda assim, você tem o seu fundinho de reserva, que é a rescisão. Só que você vai gastando, 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 E chega uma uma hora hora que acaba. bate o desespero. E é normal. Eu falo para as pessoas, Uhum. é normal. Então, se for possível, faça a transição gradativa. Vá aos poucos no seu tempo. E eu falo que a melhor propaganda é um cliente satisfeito. Tanto é que vai indicando e vai voltando. Isso, isso. Não adianta, às vezes as pessoas falam assim, mas eu faço uma propaganda forte, eu impulsiono no Instagram, Facebook, eu faço isso, eu falo assim, mas e os seus clientes? Quanto vem de indicação deles? Uhum. Porque é importante isso também, é o retorno, é o feedback do seu trabalho. Eu falo que quando esse feedback ele vem positivo, até dá uma sensação melhor, né? Eu acho que a gente fala, puxa vida, tá É. dando certo. Isso, né? A psicologia fala em alta eficácia, né? Quando você percebe que você está colocando um bom resultado, você, você entende que você tá sendo capaz, né? Então vai alimentando a tua autoconfiança, né? Tem uma coisa muito bacana que você falou aí, né? Acho que no começo realmente dá desespero, não vou dizer que não, né? Quando eu fiz a transição de carreira foi gradativa também. E ainda assim, a transição na empresa também foi bem demorado, até passar tudo, até fazer toda aquela, né, aquele trâmite de deixar as coisas organizadas, né? E aí, quando eu saí, deu aquela sensação de alívio, ao mesmo tempo que aquela tristeza, né, por estar perdendo contato com as pessoas e tal. Beleza, a partir de amanhã eu vou fazer isso, isso, isso. Na primeira semana eu já falei, meu Deus, o que que eu fiz? Gente, o que que eu fiz? Né? Então, assim, você vai ter dúvida, você vai se questionar, né? Tem muitas coisas que vão acontecer. Mas se é isso que você quer, permanece, né? Permanece no caminho. Então, eu sempre falo também para as pessoas, faz uma lista dos seus porquês. Por que que você está fazendo isso? Então, vira e mexe, eu olho para minha lista mental, né? Eu não escrevi, mas está aqui dentro. É por isso, é por isso, é por isso. Porque a gente precisa reforçar, né, dentro da gente os nossos propósitos. Né? Eu faço isso porque eu me sinto feliz fazendo isso. Eu estou perto hoje da minha família, né? Eu entendo que com isso eu estou dando resultado. E eu estou impulsionando outras pessoas também, né? Então, isso vai me deixando um pouco mais aliviada. Eu falo que é bem por aí mesmo. E até cai numa outra situação. As pessoas que conversam comigo que estão fazendo a transição se preocupam muito com benefícios. Isso. Nossa, mas assim, vou perder todos os meus benefícios e se eu ficar doente? É a primeira coisa que eles dizem.
porque agora eu não tenho mais plano médico. É. E se eu ficar doente? Falo, então, são os riscos que uma pessoa corre quando está fazendo esse processo de transição. Mas se não der certo, eu posso voltar para o CLT, né? Eu falo, nada te impede. Nada te impede. Mas e se eu tentar e eu não gostar do que eu estou fazendo? Tem muitos mas, porque é de fato complexo. Uhum. Eu falo que a chave mental é aquilo que eu disse, é mais difícil de ser virada. E as pessoas começam a falar assim, nossa, mas eu não sei se eu vou dar conta, porque eu não gosto da área financeira, eu não gosto de ficar lá fechando caixa, fazendo planilha. Precificar o meu produto é muito difícil. E tem até um outro ponto que eu ouvi esses dias, eu falei, de fato quando você empreende, você tem uma concorrência muito forte ou desleal que tenta te derrubar, né, vamos colocar assim, com palavras, com coisas simples. Ah, você vai fazer isso? Nossa, tem tanta gente já fazendo isso. Se você não tiver muito firme no teu propósito, isso já te desmotiva. Isso já faz com que você já comece o seu negócio, né, já com outros olhos, já com uma outra energia. Eu falo que você tem que pôr boas energias quando você resolve de fato começar um negócio, né? Ou se conectar com outras pessoas, eu falo que é muito disso. A concorrência faz isso, os amigos fazem isso, A subjetivamente, família, mas faz. a família. A família, o meu cliente de algumas semanas atrás, ele até trouxe para mim, falou assim, Érica, quando eu sentei com a minha esposa e os meus filhos na mesa e disse, ó, agora ele já está numa situação onde ele está se aposentando na empresa e é uma hora dele olhar para o que ele vai fazer. Gente, então, eu resolvi que eu vou empreender, vou abrir um negócio X. Quando ele falou isso, disse que todo mundo foi contra. Eu tenho 3 filhos, os 3 foram contra. Mas você Uhum. está maluco, pai? O que você vai fazer da tua vida? Você não consegue trabalho numa outra empresa? Porque a vida toda eles viram o pai trabalhando, trazendo sustento para casa, todo mundo com os benefícios que a empresa oferecia, né? Porque a família usufrui desses benefícios. E aí falaram para ele, pai, não faça isso, você está maluco. Ele falou que aquilo desmotivou ele tanto, porque ele estava com aquela energia boa, ele estava tão focado no objetivo dele, mas quando faltou o apoio da família, isso para ele foi, sabe, É, puxa, ele falou, Érica, depois disso eu nem sei se eu quero continuar, porque eu não vou ter apoio deles, eles não vão estar do meu lado e eu preciso que eles estejam. Aí é mais complexo ainda, né? exatamente. Isso acontece bastante, né? Assim, na realidade, tem uma leitura também, né? Principalmente quando a gente fala com pessoas das gerações anteriores, né? Eu vou falar até da minha, né? A minha geração. Eu tenho 46 anos, já digo de novo, né? Não tenho medo de dizer. A minha geração foi criada com CLT, ponto, acabou, né? E os nossos pais também, né? Então, assim, é um problema? Não, é a forma como se viu o mundo. Né? O mundo necessitava de muito trabalho, necessitava que fosse estável, né? Então, CLT, 13º, férias, fundo de garantia, isso era o que motivava as pessoas. Tanto é que antigamente as pessoas ficavam muito tempo na mesma empresa. Aí as gerações que vieram depois vieram com uma outra pegada, né? Com uma pegada um pouco mais. E as que estão vindo agora nem querem trabalhar com carteira assinada. Não. Né? Então a gente precisa entender que é um pouco da forma que as pessoas enxergam o mundo. Né? Eu não vou dizer que eu não fui criticada também, mas como assim? Você vai sair da empresa, 6 anos na empresa, né? 23 anos no RH? Sim, mas eu tenho uma profissão, né? Eu posso continuar fazendo o que eu faço, mas fora da empresa. Sim, Né? tem muito disso. E eu acho que entra muito naquela situação, Cíntia, de pensar, não vai dar certo. Aí já começa aquela situação, não vai dar certo. E é muito engraçado, porque esses dias, entre todas as coisas que eu faço, acabo fazendo alguns processos seletivos para alguns clientes parceiros. E eu tinha uma vaga para um motorista, e eu estava buscando um motorista e de repente encontrei um bom candidato, e aí conversando com ele é um rapaz de 26 anos, mas já tem uma certa experiência na área, Uhum. e aí nós conversando, ele falou assim, mas qual que é o salário que vocês oferecem? Eu falei, o salário é X, para mim não dá. Eu falei, mas por quê? Você pode me explicar? Ele falou, não,
Isso eu ganho fazendo Uber. Eu É. vou fazer Uber, aí ele agregou mais 2 ou 3 coisas que ele faria durante o mês, que praticamente chegaria nessa faixa salarial. Eu falei, mas você vai ser registrado, você tem benefícios. Não, não. Eu prefiro não. Então você percebe que a geração atual mudou muito, muito. Para eles, essa questão de crachá não tem mais importância. O famoso cartão de visita que algumas pessoas tiravam da carteira e falavam assim, olha, eu sou o gerente de contas, e apresentava, se achando, né, como se aquilo fosse... É. Não, não tem importância para eles. Cargo não é importante, eles estão muito focados na questão de qualidade de vida. Tem um público que está vindo aí, eles querem saber quantos dias por semana eu vou trabalhar. Isso. 3 dias, 4 dias por semana. Por quê? Porque eu quero fazer outras coisas, porque eu quero aprender outras coisas. Eu acho que eles trazem isso muito claro na fala. Então, é um momento em que a gente percebe que a mudança de geração ela aconteceu e a chavinha foi junto. Exatamente. E a gente também precisa aprender com eles, né? Porque a nossa geração é muito assim, trabalhar, 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 trabalhar loucamente, né? Sim, foi E, exatamente isso que a gente fez. e ter esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional é extremamente importante e saudável, né? E necessário. Então, a gente tem muita coisa Esse para horário aprender assim, também. Você deu uma eu falo cortadinha. que todo mundo contribui. Cortou? Deixa eu trazer. Não, não, Agora tá me beleza. ouvindo? Tô sim. Eu falo que todo mundo pode contribuir com todo mundo em quesito de aprendizado e de tudo. Eu sou muito dessa situação. Eu até, nessas minhas pesquisas aí de campo, que eu conversei com algumas pessoas, a área da beleza e da estética está em alta, como sempre. É uma área Sim, que sim. teve aí, sofreu, né, um dano na pandemia, porque querendo ou não, é uma área que sofreu, como todas as outras, mas eu acho que as pessoas meio que deixaram de lado alguns serviços, os salões foram fechados, e É. elas trazem isso muito claro na fala. Ah, então, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava no comércio, mas no comércio eu tirava um salário X, e aí eu gostava de fazer cabelo. E aí eu falei, por que não? Vou tentar. Ou então começou em algum salão como manicure e de repente foi aprendendo outro ofício, foi buscando cursos, formação, aprender outro ofício e tá numa área onde gosta e se sente bem. Eu falo, mas essa questão de trabalhar direto, né? Porque querendo ou não, é uma área que trabalha com frequência. Final de semana, por exemplo, não tem. Eu já me adaptei. Eu falo que tudo também vem da adaptação, né? Tem pessoas que preferem ter a segunda, terça-feira livre para resolver suas pendências particulares, para cuidar de si e trabalhar no sábado, na sexta, até mais tarde. Você não se importa? Não, eu não me importo. E essa área é uma área que vem crescendo muito porque muitas técnicas são lançadas a todo mês. Então, aí vai todo mundo se especializando e entrando para essa área. E falam, com o autocuidado que as pessoas estão tendo, com essa questão de se cuidar mais, principalmente pós-pandemia, o mercado cresce. E aí Sim, facilita para quem quer empreender e entrar nessa área. É interessante, é uma boa analogia. muito bom isso. E é verdade mesmo, né? Acho que existem novas oportunidades de trabalho. Acho que o Instagram também é uma oportunidade interessante, né, Erika? Eu acho que a gente tem uma tendência também de. Eu não vou dizer para você que eu não tinha uma certa timidez de estar aqui, fui aprendendo, desenvolvendo e faço um monte de live agora, né? Uhum. Porque essa coisa do vídeo, por mais que você fale em público, o vídeo parece que dá uma, né, dá uma travada na gente. As pessoas às vezes falam assim, mas a maior parte dos meus clientes vem por indicação. Eu tenho uma loja física, para que eu preciso ter Instagram? Já ouvi bastante isso também, né, de cliente. Tudo bem, a maior parte dos meus clientes também são indicação. Mas quando você vai pesquisar, por exemplo, um médico ou um profissional, qualquer profissional, você não vai dar uma olhadinha no perfil dele no Instagram? Então, isso acontece muito. Às vezes você, um exemplo, eu indico você para alguém, para algum amigo meu. Essa pessoa vai dar uma olhadinha no seu perfil do Instagram para ver o que você publica, para ver se ela se conecta com você.
Então, é importante a gente estar nas redes sociais, mesmo que a gente não venda através das redes sociais, Sim, né? eu acho que é bem por aí mesmo, viu, Cíntia? Olhar para este quesito, porque é a nova tendência. Todo mundo procura tudo no Instagram. Se você fala Uhum, assim, olha, então, aquela pessoa faz algo muito bem, ela faz uma unha excelente. Deixa eu ver o trabalho dela no Instagram. Lá vai né? você olhar as fotos. Nossa, de fato, olha, perfeito mesmo. Vou fazer contato com ela. No próprio Instagram já tem o WhatsApp, você faz contato pela bio e facilita muito, porque a gente sabe que a vida moderna é corrida e a gente precisa otimizar o tempo. Uhum, Então, tem muito disso. E as pessoas precisam criar essa mentalidade, os que ainda não têm, que precisa fazer dessa forma. E as pessoas também têm um certo isso. A Danúbia falou senso. aí, ó, quem não é visto não é lembrado, é isso aí. Verdade, Danúbia. Tá coberta de razão. E as pessoas também querem entender com quem que eu estou falando. Então, elas querem se conectar de alguma forma, mas querem saber com quem. Deixa eu ver, Isso. quem é essa pessoa aqui? O que ela faz? Nossa, ela frequenta um lugar bacana que eu já frequentei, não adianta. O mundo hoje é isso. É, exato, né? E assim, uma coisa importante também. Ah, eu vou entrar num negócio, mas já tem um monte de gente fazendo. Sim, tem um monte de gente fazendo. Olha aqui, ó, que legal. Alguém falou aqui, Eliane Guimarães, né? É isso? Uhum. Érica, estou Isso dando mesmo. aula no Senac porque o coordenador dos meus trabalhos no Instagram. Olha aí que beleza. É um Olha exemplo que informação perfeito. ótima. É um exemplo ótimo, né? Ai, Lu, E, que beleza. Ó, fiquei orgulhosa de você agora. parabéns. E aí o que eu estava dizendo é assim, às vezes a gente fica com medo porque já tem muita gente, mercado saturado. Se eu não, né, se eu olhasse para isso, olha quanto psicólogo tem, né? Mas aonde é que você quer diferenciar, né? De que jeito você quer prestar o seu serviço? Porque tem cliente para todo mundo, né? As pessoas elas podem gostar de você, mas podem não gostar de outra pessoa, né? E às vezes assim, isso é muito individual, é empatia, né? Então, Eu concordo. ofereça o seu melhor, que o seu melhor vai ser o seu diferencial. Eu concordo, Cintia. Eu acho que é muito disso. É aquilo que a gente vive falando, de indicar médicos. O médico X foi ótimo para mim, vou indicar para fulana. Para fulana pode ser que não faça o mesmo efeito. E eu Uhum. sempre sou partidária disso. Quem me conhece sabe. Eu ajudo. Eu quero começar um negócio, você é sua concorrente. Eu falo, não, você não vai ser minha concorrente, você é minha parceira. Porque, querendo ou não, é uma ajudando a outra. Às vezes vai ter alguma demanda que eu não consigo cumprir, eu vou te passar e a gente vai se ajeitando. Tem público para todo mundo, é só você saber trabalhar direito. Eu falo que o Isso, importante é fazer seu trabalho bem feito, mas tem público para todo mundo. E o importante disso tudo é entender que você precisa se diferenciar. O que eu estou fazendo que pode ser feito de uma forma diferente? O personalizado hoje está muito em alta, né, Cintia? Querendo ou não, sim, todo mundo está muito nessa vertente. E eu ouvi isso de muitas pessoas. O meu trabalho é personalizado. Por que ele é personalizado? Porque eu corto um cabelo de tal forma. É uma técnica que poucos cabeleireiros sabem. Ok, acho que é o seu diferencial, sim, e é importante fazer isso. Importante vender essa informação, porque às vezes as pessoas não sabem. Então você precisa olhar para isso também. E aí, até falando aí como dicas, porque as pessoas vivem me pedindo, fala assim, Érica, quais são as dicas para empreender? Né? isso. Como assim? Eu fiz uma lista enorme, tô brincando. Eu fiz uma colinha, porque tem pontos que às vezes a gente não fala, fala, nossa, eu deveria Ah, eu falar tenho melhor. cola aqui também. Então, primeiro, gente, estude uma oportunidade. Entenda direito o que você quer empreender, onde você quer empreender, como vai ser o seu negócio. Você precisa sentar, pensar exatamente nisso. Você precisa escolher o seu segmento. Quem faz tudo não faz nada. Então você precisa pensar nisso. Eu quero fazer o quê? Eu quero me especializar em quê? Não, Érica, eu não quero ser especialista. Eu entendo que você não queira ser especialista, mas você tem que nichar. Você de Isso, fato isso. precisa entender com quem você quer trabalhar, qual o seu público-alvo. A Vivi, a Vivi deu uma live de inteligência emocional fantástica. E assim, eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu me identifiquei muito com o meu início de carreira. Vem um cliente para você atender, você precisa, né, vamos dizer, daquele rendimento, né, daquele cliente,
mas você não se identifica com ele. E ela trouxe muito disso na live de inteligência emocional. Eu achei aquilo fantástico. Gente, quem ainda não está no grupo VIP Isso. Seja uma empreendedora, por favor, manda um WhatsApp, se cadastra no grupo, porque tem conteúdo maravilhoso no grupo. Isso aí. Segue a gente, né? Segue o projeto e tem muita coisa. Tem muita live que aconteceu. A live do Camilo foi uma aula, né, de marketing. Nossa, eu olhei para aquilo e falei assim, gente, mas como assim as pessoas têm que saber disso? E entra muito naquilo, né, Cintia? Às vezes a live está acontecendo, você entra, você não consegue acompanhar. E se você está no grupo VIP, você consegue acessar depois e ouvir com calma. Eu brinco que é aquela live que você vai colocar quando você está passando roupa, quando você está lavando uma louça, que você consegue escutar e pensar sobre o assunto. É importante a gente ter, né, essa questão, ter conhecimento. É importante estar no grupo. Depois eu vou até falar de um teste, Cíntia, que eu quero disponibilizar lá no grupo, viu? Ótimo. Vou voltar para as dicas, porque muito bom, muito obrigada. Estudar o seu público-alvo, com quem que eu quero falar, é importante. Tem muita gente que me fala assim, vou empreender, mas eu não quero atender fulana, não quero atender ciclano. Se vier, vou falar que eu estou com a minha agenda lotada. É um direito? É. Mas procura entender por que você não quer atender o fulano. O que tem aí dentro que está te incomodando ao ponto de você olhar e recusar um cliente? Está nele ou está em você? Acho que a pessoa precisa pensar um pouquinho nisso. Mas é direito seu não querer atender o fulano. Deixa eu só fazer um parêntese aqui. Paula, entra na minha bio e lá você vai ter o programa de como foi o evento e lá tem um acesso para o grupo no WhatsApp, tá? Então é só entrar naquele link que você já tá lá no grupo. E aí as lives que já aconteceram eu disponibilizo num link que está lá no grupo, tá bem? Vou falar rapidinho, Cíntia, porque nosso tempo está curto hoje, né? Ainda tem que falar do voucherzinho da Eliane Guimarães, que eu quero colocar no sorteio. Por favor, o pessoal vai gostar. É verdade. Analisar o que a sua concorrência está fazendo, seus concorrentes. Precisa validar a sua ideia com uma pesquisa de mercado. Eu falo que pesquisa de mercado é o melhor. Hoje você tem aplicativos, você tem ferramentas. Faz uma pesquisa de mercado para entender se aquilo que você está achando que é o seu negócio, que é uma dor que você pode curar, de fato é. É importante fazer isso. Até porque pode vir novas ideias. Isso. Encontre seu diferencial competitivo. Importante olhar para isso e entender. Procurar capacitação. Eu quero trabalhar com algo que eu gosto, mas eu não sei se eu sei fazer bem. Procure uma capacitação, entenda a fundo do assunto. É importante. Plano de negócio, gente. É bom construir. A gente tem que ter um bom plano de negócios. O fundo de reserva que nós tanto falamos. Se for possível, faça seu fundo de reserva. A gente sabe que nem sempre é possível, mas faz um fundo de reserva. Por quê? Quem já empreendeu sabe que os primeiros meses não são fáceis. A gente sabe perfeitamente que são mais difíceis e são cruciais. Em muitos momentos é onde a gente desiste do negócio, na verdade. Formalizar seu negócio, por mais que as pessoas não vejam vantagem, tem as suas vantagens sim. Até para você abrir uma conta de pessoa jurídica no banco, você tem algumas vantagens, algumas taxas mais baixas, e para isso você precisa estar com o seu negócio formalizado. Então, acho que, dentre tantas as dicas, essas são as mais importantes. Sim, até a questão de você ter desconto em assistência médica, que tem isso sim. Tem algumas questões muito interessantes, assim, parcerias com algumas instituições. Esses dias mesmo alguém me falou assim, eu queria fazer uma parceria com acho que é a associação comercial daqui da minha região, mas para eu fazer, eu tenho que ter CNPJ. Ou então, tem que formalizar. Né? Então, é interessante sempre olhar todas as vantagens. Acho que esse ponto que você trouxe é interessante. Sim. E até para a gente fechar essa questão, se você tem dúvidas, se você tem o perfil de empreendedor ou não, eu disponibilizei um teste de perfil, de avaliação de perfil para você saber se você está no caminho certo, se você vai conseguir empreender, quais vão ser aí as possibilidades. Se clicar, entrar no meu Instagram, clicar no link da minha bio, vai estar lá disponível.
E eu vou disponibilizar para o grupo também, Cíntia. São Joia. perguntas rápidas que você faz um teste lá e depois gera um resultado. Dá uma olhada, analisa com calma, veja se aquilo faz sentido para você, se de fato você está no caminho correto. Ou então, olha, não é o melhor momento para eu empreender agora. Talvez futuramente. Faça o teste que eu acho que vai te ajudar bastante. Normalmente as pessoas que conversam comigo, que estão pensando em empreender, eu falo, faz esse teste, dá uma olhada para alguns pontos que são interessantes, e aí depois você toma aí de fato uma decisão de partir para um plano de negócios ou até mesmo para outras situações. E até para saber o que precisa desenvolver, né? O que precisa aprender, quais são os pontos que precisa melhorar. Sim, é isso mesmo. Porque é aquilo, ninguém nasceu pronto. A gente aprende e desenvolve. Mas para isso precisa querer. Eu tenho vários pontos que eu quero melhorar. Então vamos começar? Começa com um, outro e assim sucessivamente, porque eu acho que é um caminho, né? Querendo ou não, é uma trajetória que você precisa trilhar. Uhum, perfeito, é isso mesmo. Eu parto do princípio daquilo que eu já comentei aqui, né? O empreendedorismo, ele transforma na medida em que você consegue, muitas vezes, desenvolver aquela mulher, dar poder àquela mulher, né? Encorajá-la a partir atrás das coisas que ela quer. E é por isso que eu acredito muito nisso, né? E é uma das bases do projeto, né? Do Seja Você a Mulher da sua vida. É você aprender, não ter medo de aprender, adquirir conhecimento, informação, fazer contato com outras pessoas, parceria e a sororidade, né? Então, respeito às reivindicações de outras mulheres, né? Isso é muito importante. É verdade. Cíntia, para a gente encerrar, eu fui no espaço Eliane Guimarães. E Ele fica aqui em Dayatuba e elas me deram um voucher para eu sortear. Eu até avisei para elas, vou fazer uma live, eu vou sortear durante a live. Por quê? Várias informações sobre os empreendedores da área da beleza eu acabei colhendo lá, em conversa com as meninas, conversa com a oh, própria Paula, a Eliane. Elas me falaram um pouco das dificuldades que elas tiveram no início de carreira, né? Para o empreendedorismo, o virar a chave. A gente falou muito sobre esses pontos, eu acho que são pontos interessantes. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para quem tem interesse no voucherzinho para ir no Espaço Eliane Guimarães, para me mandar através do direct do meu Instagram, eu quero. Que aí no dia 12, na terça-feira, eu vou fazer um sorteio e eu comunico através do Instagram quem venceu o sorteio, né, quem ganhou, e depois combino com a pessoa para entregar o voucher. Importante, gente, fica em Dayatuba. Eu sei que tem pessoas de outras cidades vendo essa live, esse espaço fica em Dayatuba. Vale a pena ir lá, viu? Trabalho excelente das meninas. desse jeito eu vou viajar até em Itaiatuba para conhecer. Você vem porque vai valer a pena. Muito legal, parabéns aí pela iniciativa do voucher, bem bacana. Elas até me falaram, olha, bacana esse trabalho que vocês fazem, porque eu contei um pouco do nosso trabalho com a questão das mulheres, que essa já é a terceira vez que a gente faz uma live voltada para as mulheres e tudo mais, as mulheres que querem empreender. Na realidade, é para todas as pessoas que querem empreender. Mas o foco acaba sendo as mulheres, que a gente Sim. percebe que elas têm uma tendência maior a isso. E aí elas disseram, que bacana, então a gente que também cuida da beleza das mulheres, vocês fazem o autocuidado, a questão do empreendedorismo, e aí a gente que cuida da beleza das mulheres, a gente quer participar. Eu falei, ok, então pode deixar que no dia da live a gente vai falar de vocês. Adorei, meninas. Olha, pode seguir aqui também o projeto, que a gente pode fazer umas parcerias aí de divulgação bacana, com certeza. Eu acho que quando a gente fala assim que é direcionado às mulheres, é porque o projeto é direcionado a mulheres, é claro, mas não significa que o conteúdo não toque outras pessoas, né? Não faça sentido para outras pessoas. Então, todo mundo é bem-vindo aqui nos eventos. Verdade, concordo contigo. É isso aí. Mais alguma coisa para a gente fechar de dicas, pessoal? Dúvidas, comentários, a gente está à disposição aqui. Aproveitem. Verdade. Cintia, esqueci de falar que tem que curtir a página do Instagram deles. Ah, boa. Espaço Eliane Guimarães. Beleza, ó.
curtir a página deles do Instagram e mandar um direct para mim com eu quero. Na terça-feira a gente sorteia o voucherzinho. Vale a pena. A Eliane tá aí na live? Fala para ela colocar o arroba aí no comentário. Uhum. Que aí eu acho que também facilita um pouquinho. Verdade. É isso aí. Érica, como sempre, muito bom, né? Muito legal o seu trabalho, muito legal assim o teu conteúdo. É sempre tão cheio de informação, né? Tão rico de informação. Adorei o fato de você ter ido fazer uma pesquisa de campo. Aí, ó, @espaço Eliane Guimarães. É isso aí. E assim, tudo que você faz é assim, né? Sempre com muito carinho, muita competência. Você sabe que, né? Você mora aqui no meu coração. É recíproco, você sabe disso também. De fato, eu falei, eu até penso, foi aquilo que nós conversamos, Cintia, é um tema que, querendo ou não, há 8 anos na área, você já tomou aí os seus tombos, você já acertou, É. já errou, então você meio que entende como é que funciona muitas coisas, aprendo todos os dias, é fato. Virei a chavinha aí, vamos dizer, como muitas pessoas, morrendo de medo, medo de não dar certo, e às vezes eu me questiono, falo assim, será que eu não deveria voltar para o CLT? Porque é aquilo, a gente não tem horário, a gente trabalha muito, se a gente não se cuidar, a gente trabalha a maior parte do tempo. Eu gosto muito do que eu faço, isso ajuda, mas também atrapalha, porque eu me vejo o tempo todo fazendo isso, que é o que eu gosto muito de fazer. Então tem um monte de vertentes. E aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, eu quero entender as outras pessoas também, as outras mulheres que fizeram isso, como é que foi? Aí eu conversei com as meninas do espaço, eu conversei também com a Vanessa Satori, que é minha manicure, perguntei quais são as dúvidas, a Vanessa está até agregando mais serviços, porque ela entende que precisa inovar. Eu fui conversando com as pessoas para poder entender como é que foi para cada um essa trajetória, que a gente sabe que não é muito simples, mas que é necessária. E cada qual foi me contando aí o que aconteceu. Eu conversei com a Juscelena também. A Juscelena me falou que ela tem uma situação assim, diferente. Ela faz um excelente trabalho, mas ela não consegue vender. Ela não é do tipo, a pessoa veio aqui para fazer um serviço, eu posso falar, por que não fazer outro, oferecer? Ela fala que ela já acha que ela está sendo invasiva, então ela não oferece. Então tem muitas situações e muitas mulheres que estão neste contexto que ficam perdidas. E aí eu queria entender um pouco mais do assunto para trazer também uma outra visão para vocês, para complementar com a experiência que eu tenho, com as experiências que eu vejo aqui nos atendimentos também. Perfeito. Eu acho que assim, já pensei da gente trazer até quero sugestões aí de alguém que possa vir falar sobre vendas, porque esse é um ponto assim muito nevrálgico aí, né? Como fazer uma venda, como oferecer seu serviço, como oferecer seu produto. Eu não estou falando do marketing, mas é vendas mesmo, né? Fechar um negócio, fazer uma proposta. Quero ver se eu consigo trazer alguém para poder falar aqui, né? Porque eu acho que ajuda bastante. E cai muito naquilo, Cintia. Quem tem muita habilidade para falar, para vender, tira isso de letra. Mas tem aquela pessoa que faz um excelente trabalho, que fala um pouco menos, que tem Sim, muita dificuldade com isso. sim, 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 sim. Né? Eu acho que nós não somos formados a ser empreendedores, né? Agora as novas gerações estão aprendendo isso na escola, né? Tem lá uma matéria de empreendedorismo muito malemar, mas tem, né, em algumas escolas, então a gente precisa realmente buscar informação, né? E aqui a gente está fazendo isso de graça, né? Tô dando esse monte de conteúdo aí de graça e aproveitem, gente, aproveitem porque isso é assim, se eu tivesse tido essa oportunidade lá atrás. É o que eu falo, o conteúdo ajuda muita gente, independente da fase que você está na sua carreira. Por isso que eu falei, gente, se cadastra no grupo VIP, vai valer a pena. Tem outros projetos que a gente fez que trouxe conteúdos Sim, riquíssimos, que deu vários starts em algumas pessoas que depois disseram, olha, para mim fez total sentido quando vocês falaram sobre este ponto.
Porque é assim que a gente aprende, né? O ser humano, a gente vai trocando informações, a gente vai aplicando aquilo pra gente, vai buscando o autoconhecimento e vai aprendendo. Uhum. Ó, a Danúbia trouxe uma dica de livro aí. Conhecer o perfil dos clientes e aprender a vender. As armas da persuasão. Legal. Anotando essa dica aí, gente. É. Acho que é isso, né? Sim, eu acho que a gente encerrou, né? Acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, mas se tiver qualquer dúvida, manda através do direct, tanto no meu quanto no da Cíntia. Chama a gente, olha, vocês falaram de tal situação, mas não ficou muito clara. Me fala um pouco mais Uhum. sobre isso. Tenho certeza que tanto eu quanto a Cíntia, a gente está disponível para poder ajudá-los aí nessa empreitada que não é muito simples, mas vale a pena. Vale a pena, é isso aí. Muito obrigada de novo. Obrigada, eu. Ó, Cíntia, A sempre gente um não prazer. combinou a cor da blusa, mas Isso se chama sintonia, Cíntia. É um é, prazer participar dos seus projetos. Acho que é gratificante todas as vezes que eu tenho a oportunidade de vir aqui e falar com as pessoas um pouco aí da minha expertise. é isso aí. Obrigada por estar aqui de novo. E esteja sempre convidada. Muito obrigada, viu? Gente, muito obrigada. Boa noite. Um beijo para vocês. Boa Beijo. noite. Um beijo nos pimpolhos aí. Um beijo. Tchau, tchau. Gente, obrigada. Boa noite. Até Muito obrigada, mais. viu, Tchau, gente? tchau.